Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Brenda Vasques e hoje eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês, que inclusive vai explicar aí por que eu parei de gravar vídeos no ano passado e por que eu tô retornando agora. Então, se você tá curioso, continua assistindo esse vídeo. Bom, pra você cair aqui de paraquedas, eu tô no processo do intercâmbio de au pair desde agosto de 2019, então assim, já tem um tempinho bom, né? Estamos em junho de 2021. Então, assim, hoje eu vim meio que mostrar pra vocês uma linha do tempo do que aconteceu nesse período, né? Eu estou há mais ou menos um ano sem postar vídeos por aqui. Então, o que aconteceu nesse tempo? Por que meu processo tem demorado tanto? E qual é a mega novidade? Então vamos lá, começando do começo. Eu iniciei o processo em agosto de 2019, foi quando eu fechei com a agência Experimento. Inclusive fiz um vídeo falando sobre isso, como eu escolhi minha agência e tal. Beleza. Só que meu objetivo não era ainda ir em 2019. Eu tava planejando aí estar embarcando no máximo até junho de 2020, né? Ninguém tava imaginando que teria uma pandemia que ia parar o mundo. Então eu fechei com a agência, mas eu ainda tava juntando a grana, estava, né, planejando, organizando documentação, tudo que fosse necessário, as horas com criança. Então meu objetivo não era ir em 2019. Mas beleza, fechei com a agência já pra dar uma adiantada no processo. Tanto que eu só vim ficar online no site da agência no dia 24 de março de 2020. Então, pra mim, é mais ou menos aí que o processo começa. Bom, fiquei online no dia 24 de março e no dia 6 de abril entrou a primeira família no meu perfil. Eu já fiquei assim, pirando. Foi uma emoção muito grande, lembro como se fosse hoje. E essa família era da Virgínia, eles tinham dois meninos, um menino de 1 ano e um menino de 3. Eles foram super gentis comigo, nós fizemos mais ou menos uns 3 Skypes. Realmente eu achava que a gente ia fechar. Porém, eles precisavam de alguém com mais experiência no trânsito. E eu tinha acabado de tirar a carteira, então assim, foi um ponto negativo para eles e aí nós não fechamos o match. Porém, não sei se você sabe, mas enquanto a gente não fecha o match mesmo com a família, o nosso perfil ele fica aberto e a gente pode conversar com várias famílias ao mesmo tempo. E aí, 2 dias depois que entrou a primeira família, já entrou uma nova, no dia 8. Essa família era de Nova York, então assim, os olhos já brilharam, né? Mas eles tinham 4 filhos. Então, assim, todos eles eram, eu acho que tinha um casal de gêmeos de uns 4 anos, tinha uma menina mais velha de 12, tinha uma de 7, enfim, mais ou menos essa idade aí. Então, assim, muita criança, né? Mas foi muito legal o nosso Skype e tal, a gente conversou. E aí ela me passou o contato da atual au pair deles, que estava saindo, terminando o primeiro ano e estava indo para uma outra família. E aí eu fui conversar com ela e eu fiquei muito feliz, porque ela foi muito sincera e ela contou os pontos negativos, falou assim, eles são legais, mas assim, não tem sido a melhor experiência, por isso que eu tô saindo e tal. Então eu já fiquei assim, é um ponto a se pensar. E aí já não conversamos mais, só fizemos um Skype com essa família e foi isso. E no dia 13 de abril entrou mais uma família. Gente, mas essa família, assim, marcou muito esse meu processo. Eles foram incríveis. Vocês vão entender por quê. Essa família, eles tinham 3 filhos. Um menino de 4 anos, um menino de 7 e uma menina de 15, né? A menina de 15 já era mais independente. Eles eram do estado do Maine. Logo quando eu ouvi, eu fiquei tipo... Nem sabia que existia esse estado, não conhecia. E a maioria das pessoas que eu falava também não sabiam desse estado. Então, assim, foi um ponto um pouco negativo, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o estado, eu vi que não era um estado muito atrativo, era bem natureza, um estado muito bonito, mas assim, não tinha muito o que falar. Mas a família em si, gente, eles eram maravilhosos, me trataram super bem, fizemos vários Skypes, longos Skypes de 1, 2 horas, e eles tinham um au pair que ficou com eles por 4 anos, porque ela ficou os 2 anos de au pair e depois estendeu com eles, ficou com o visto de estudante, ela começou a fazer faculdade, enfim, e ela tava de saída. Mas eu cheguei a conversar com ela também várias vezes e ela me falou super bem da família, assim, só elogios. E eles pareciam realmente ser pessoas incríveis. Então, eu não pensei 2 vezes. Quando eles pediram match, eu fechei. Mesmo estando um pouco insegura, assim, com relação ao local. Mas a minha prioridade era realmente escolher pela família e não pelo local. Porque o local você viaja, você conhece novos lugares. Mas, assim, encontrar uma família que se encaixe, né, naquilo que você quer é mais prioridade. Mas, antes de fechar o match mesmo com eles, entrou uma outra família. Na verdade, um dia depois, entrou uma nova família que foi da Califórnia. E essa família, assim,
muito gentis, fizemos uns 2 Skypes e muito legal o local que eles moravam, né? Califórnia, já enche os nossos olhos também. Mas as crianças, assim, pareciam que não respeitavam muito. Pelo pouco que eu vi, eu já tive a impressão de que eles eram um pouquinho agressivos, assim, meio... Eles eram meninos pequenos, tipo 3 e 6 anos, mas já dava pra ter uma ideia, né? A gente nunca tem certeza, até ter a vivência, mas já fiquei com o pé atrás e aí decidi que não seria realmente uma opção pra mim. E no dia 22 de abril, que foi um dia depois de eu fechar match com a família do Maine, entrou uma nova família de Illinois, mas eu já tinha fechado match, acho que o site não tinha atualizado. Então entrou mais uma família, que foi a família de Illinois, mas a gente nem chegou a conversar, não fizemos Skype, não nos comunicamos, porque eu já tinha fechado o match com a família do Maine. E aí fechamos o match, tudo lindo, maravilhoso, porém veio a pandemia, né? Quando nós fechamos o match, foi no dia 21 de abril, já tinha se iniciado a pandemia, mas ninguém imaginava que seria toda essa proporção. Imaginávamos que, sei lá, até setembro as coisas já estariam bem. Então, eu marquei, inclusive, a minha entrevista de visto para junho. Só que aí começou o processo de cancelamento de entrevista, porque o consulado fechou. Inclusive, até hoje está fechado, não abriram normalmente ainda. Então, ficamos assim, de mãos atadas, né? O que faremos agora? E aí veio a questão do Chile, muitas au pairs foram pelo Chile, foram pro Chile tirar o visto lá e de lá embarcar para os Estados Unidos, mas a gente ficou com medo dessa possibilidade, porque as coisas estavam muito incertas, então ninguém sabia até quando isso daria certo. E era um gasto a mais, era um gasto extra um pouco elevado, então a gente ficou meio com o pé atrás, e aí fomos até dezembro aguardando para ver o que iria acontecer. E como eu estava com o match com essa família, meu perfil estava fechado, nenhuma outra família conseguia me ver para tentar uma nova possibilidade. Então eu fiquei esperando aí com eles até dezembro, janeiro, na verdade, janeiro. E eles, inclusive, fecharam com a outra au pair que já estava lá no país, para ficar lá enquanto eu não chegava, né? Estávamos realmente acreditando que ia dar certo essa ida. E aí meu visto foi cancelando a entrevista, e aí no dia 30 de janeiro eu conversei com eles e falei, olha, não dá mais pra esperar, porque esse sonho já é de muito tempo, e aí eu tô vendo que as coisas parecem que não vão abrir e tal. Enfim, eu pedi pra eles pra gente cancelar o match, porque eu queria abrir meu perfil novamente pra tentar uma família de exceção. Já já eu explico pra vocês o que é essa família de exceção. Mas eu lembro que foi muito difícil pra mim e pra eles também. Nós até choramos no Skype, porque a gente tinha se apegado, né, gente? Foram vários e vários Skypes que fizemos, eu me apeguei às crianças. Eu já tinha eles assim como minha host family mesmo. E, infelizmente, não deu, cancelamos o match. E aí eu iniciei o processo novamente em busca de uma nova família. Cancelamos o match no dia 30 de janeiro, e aí a primeira família que veio aparecer depois de todo esse processo foi no dia 21 de fevereiro. Demorou um pouquinho, porque realmente nesse período de pandemia as famílias pararam de procurar au pairs fora do país, porque com toda essa situação do visto ficou assim, bem complicado. Mas essa família que apareceu, eles eram do Texas, eles tinham 2 filhos, uma menina e um menino. A menina tinha 3 anos e o menino 5 anos. E eles, nossa, eram uns amores. Eles já tinham tido um au pair também, estava lá com eles, ela era do México. Eu conversei com ela e ela só teceu elogios sobre eles. E eles pareciam realmente ser muito legais. E aí conversamos várias vezes, e aí a gente tava assim, naquele feeling, né? Só que o que pegou pra eles foi que eu não sei nadar. Então, eles pesaram muito isso, porque eles têm uma piscina funda, né, no quintal de casa, e as crianças sabem nadar, mas eles queriam alguém que soubesse nadar em caso de alguma situação, né? E aí a gente começou a pesquisar sobre isso e eu vi que dava tempo pra aprender a nadar. Então eu falei com eles que se eles fossem fechar o match comigo, que eu iniciaria as minhas aulas de natação, e enfim. Então fechamos o match. Só que eles não eram também uma família de exceção. Então, assim, foi meio que como se tivesse continuado com outra família, porque não tinha o que fazer, né? Estávamos na mesma esperança de reabrir os consulados. Meu visto estava marcado para o dia 1º de junho, a entrevista. Então, eu estava naquela fé de que ia dar certo. E aí, cancelaram a entrevista. E aí, a família também cancelou o match comigo, porque não tinha solução, não tinha como eu ir pra lá no tempo que eles precisavam. E aí, no dia 25 de abril desse ano, quando cancelamos o match, gente, eu lembro que eu fiquei assim, desolada, porque aquela sensação de que não vai dar certo, sabe? E foi uma coisa que meio que eu parei minha vida
pra isso, né? Eu trabalhei pra juntar o dinheiro pra fazer esse intercâmbio. Se tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu queria fazer esse intercâmbio, mas assim, as possibilidades estavam muito difíceis e eu fiquei realmente muito desanimada, muito triste, chorei bastante. E eu decidi que eu, primeiramente, não ia mais fechar com nenhuma família que não fosse de exceção, até resolver essa questão dos vistos, e que eu ia descansar, e que eu ia começar a desenvolver minha vida aqui no Brasil, porque eu não sabia, né, o que iria acontecer daqui pra frente. E eu falei, ó, vou esquecer um pouquinho o intercâmbio, deixa lá meu perfil online, vamos ver se aparece uma família, mas sem criar muitas expectativas. E foi aí que entraram outras famílias, que eu vou contar pra vocês esse processo agora. E aí a primeira família que entrou depois desse novo processo foi a família de New Jersey. Eles entraram no dia 4 de maio. Eles tinham 3 filhos e eu cheguei a conversar com a mãe pelo Skype, mas já de primeira eu falei com ela sobre a situação dos vistos, que tava complicado e que se eles não fossem uma família de exceção, eu não tinha como fechar com eles, e eles foram super compreensivos. Mas não fizemos nada além de um Skype. Beleza, entrou mais uma família no dia 11 de maio. Essa família era de New Jersey também, mas eu nem cheguei a conversar com eles, porque pela carta que eu vi no site da agência, eles pareciam ser uma família, assim, bem cri-cri, com algumas coisas, assim, algumas coisas pequenas, que pra mim nem faziam tanta diferença, mas por aquela carta eu já fiquei meio receosa. Falei, olha, parece, assim, uma família perigo por aí. Então eu só fiz mandar um e-mail pra eles, perguntei se eles eram família de exceção, expliquei a situação, eles disseram que não eram, então... Mas depois dos dias de luta, veio o dia de glória, gente. No dia 2 de junho, eu recebi um e-mail, eu lembro como se fosse hoje, foi 5h30 da manhã, gente. Eu tinha acordado pra ir treinar, e aí eu olhei o celular, tinha lá a notificação do e-mail dizendo que tinha uma nova família no meu perfil. E quando eu fui ler a carta da família, eu descobri que a hostmom é enfermeira. E eu fiquei assim, meu Deus, aleluia! Eles se encaixam na família de exceção. Bom, existem 2 tipos de host families que podem se encaixar como família de exceção. A primeira é famílias que trabalham na linha de frente com o Covid, e aí podem ser famílias de médicos, enfermeiros ou cientistas, mas tem que estar trabalhando na linha de frente com o Covid. Ou também pode ser uma família que tem um filho com necessidades especiais. Então, são esses 2 tipos de famílias que encaixam. E aí, você encontrando uma família de exceção, você pode tirar normalmente seu visto aqui no Brasil. Não precisa ir para o Chile, nem para nenhum outro país. Você pode tirar seu visto aqui mesmo, inclusive antes da data que você já agendou, né? Eles conseguem uma data, tipo, na mesma semana, para que você possa fazer a entrevista e tirar o seu visto. E esse foi o caso da família que entrou no meu perfil. Eles são da Virgínia, têm 2 filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 7 anos. Nós fizemos alguns Skypes, conversamos, tiramos todas as dúvidas. E sim, eles se encaixam como família de exceção. E fechamos o match. Então, depois de tantos dias de luta, agora é real oficial, gente. Eu tô indo ser au pair nos Estados Unidos. E claro que eu vou registrar tudo aqui pra vocês. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Fala assim, gente... É possível, a gente passa pelos 40 anos no deserto, mas a hora chega, vem aí, Canaã! Mas se eu disser pra vocês que a ficha caiu, gente, eu vou estar mentindo, porque eu tô assim, até agora, sem acreditar, muito feliz. Então assim, se inscreve no canal, como eu já falei, me segue nas redes sociais, porque eu vou compartilhar tudo em detalhes com vocês, gente. Eu quero deixar tudo registrado, porque esse é um momento muito especial da minha vida, e eu quero muito compartilhar tudo. Então, um beijo, te vejo nos próximos vídeos.